Muitos alunos me perguntam, professor, por que que se usa a chamada série de Taylor? Então eu vou dizer um detalhe para vocês que eu sempre chamo a atenção, né, nas minhas aulas da engenharia, matemática aplicada à engenharia, que é o seguinte: desde a nossa época do ensino médio, né, até na engenharia mesmo, nós sempre ouvimos dizer, dada a força aplicada num ponto, né, nesse ponto a massa específica é tal, nesse ponto a velocidade é tal. Isso não é verdade. Por quê? Todos sabem, né, desde o ensino fundamental, né, que o corpo ele é constituído de moléculas. Né? Entre as moléculas você tem os átomos. Então você tem os chamados espaços intermoleculares. Né? Você tem esses espaços. Então o ponto, né, não tem massa nesse ponto. Então você não calcula derivada naquele ponto. Então nos desenvolvimentos, na parte de mecânica sólida, né, na parte de mecânica dos fluidos, né, você sempre trabalha com um elemento, chamado elemento de fluido, elemento de sólido. Né? Você não trabalha num ponto. Tá? Então você tem as forças atuando, né, num elemento, que é um conjunto de pontos, né, representativos daquele local. Né? Então é bem claro por que se usa a série de Taylor. Né? Você pega o desenvolvimento de mecânica dos fluidos, abre qualquer livro, está lá. Né? Vou achar a pressão, né, a soma das forças devido à pressão. Você pega um elemento de fluido, você não pega um ponto. Está bem claro? Quando você termina, né, o desenvolvimento, aí você coloca o símbolo de derivada, né, que na realidade não existe. Né? Quando você coloca dF sobre dx, né, quando você coloca assim, ó, dF, ou colocar a pressão mesmo, dP sobre dx, na realidade, isso aqui é um ΔP sobre um ΔX. Por quê? dx é uma quantidade tão pequena quanto eu queira. Né? Tão pequena quanto eu queira, não tem molécula lá. Certo? Então é importante isso aí. Um outro ponto, né, por que se usa a série de Taylor, é o seguinte: geralmente nos estudos mais avançados, né, de diferença finita, tá, você emprega a série de Taylor. Por que isso aí? Então nós temos, eu colocaria dois grupos de funções, com a função de uma variável só. Vamos começar. Você tem aqui as chamadas funções polinomiais. Vou dizer direitinho para vocês que estão vendo pela primeira vez. E aqui, né, as funções não polinomiais. Não polinomiais. Que tem um nome bonito, sabe? Chamado funções transcendentais. Transcendentais. Até é bonito, você chega em casa, né? Meu pai, minha mãe, eu já estudei hoje funções transcendentais. Né? Todo mundo se assusta. Né? Que é exatamente as funções que não são polinomiais. O que é uma função polinomial? Né? É aquela, então eu vou colocar aqui, ó, função polinomial. Função polinomial. Vou pegar uma função f de x. É aquela que é representada por um polinômio, mais a2x² mais a n x elevado a n. Em que esses números aqui, né, inclusive aqui você tem, aqui é x elevado a 0, né, mesma coisa, x elevado a 0 dá 1. Então é a 0x elevado a 0 mais a 1x elevado a 1, em que os expoentes, né, são inteiros. São inteiros. São positivos, tá? Positivos. Por exemplo, uma função, né, vamos colocar aqui, não polinomial. Não polinomial. Né? Então eu vou botar o nome bonitinho aqui, né? Função não polinomial. Aqui, funções polinomiais. Então
Então, na função não polinomial, por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem aqui f de x igual a x elevado a menos 1. Opa! Isso aqui é um número negativo, né? Certo? Então, não combina com a definição de funções polinomiais. Nós vimos, né, o porquê de você desenvolver a série de Taylor. Vamos ver aqui. Agora, preste atenção no detalhe. A série de Taylor, né, qual o objetivo da série de Taylor? O objetivo. Um dos objetivos é na aplicação, né, na mecânica dos fluidos, né, na engenharia civil, né, até na engenharia mecânica mesmo, as peças, você pega sempre um elemento, porque não existe ponto. Um outro objetivo é o seguinte, é você aproximar uma função não polinomial, vou colocar que é transcendental mesmo, uma função transcendental em uma polinomial. Professor, aproximar uma função não polinomial em uma polinomial. É esse o objetivo da nossa série de Taylor. Por que aproximar? É lógico, né? Porque a função transcendental não é polinomial. É por isso que é aproximar. Por exemplo, se você solicitar, né, numa prova, o professor, desenvolver a função em série de Taylor, a nossa parábola lá do ensino fundamental, né? Y igual a x2 mais bx mais c. Você vai falar, eu não vou desenvolver, a série de Taylor já é a função. Por quê? Porque é uma função polinomial. Se eu vou aproximar uma função polinomial por um polinômio, já é a própria função, né? Certo? Aproximar a função cosseno x. Olha, cosseno x não é polinomial, né? É uma função transcendental. Seno x, transcendental. Logaritmo de x, essa transcendental. A função hiperbólica, né? Eu não quero falar difícil para não assustar, né? Essa função aqui, né, é uma função hiperbólica. Não interessa agora, tá? Uma função hiperbólica, tá? Y igual a x elevado a menos 1. Né? Essa eu vou aproximar. A outra já é exata. Né? Se você for solicitar né, para aproximar, né, uma função polinomial pela série de Taylor, o erro vai ser zero. Né? Não vai ter erro, porque é o próprio polinômio. Isso aí é uma questão até de lógica. Né? Certo? Então você já sabe qual é o objetivo da série de Taylor. Tá? Então, e isso é muito usado na eletrônica, né? Quando você tem lá a sua tecla lá, é elevado a x, o seno de x, né? O que você faz eletronicamente? Né? Você transforma essas funções, né, em funções polinomiais, porque na eletrônica você soma, certo? É muito tranquilo. Tá? Então eu vou fazer isso aqui. Agora, nós vimos o que é, né? Por que é e o como. É sempre esse trio, né? Para você, professor, eu posso dizer que eu tenho 51 anos, né? Orientando tese de mestrado, doutorado. Então eu posso dizer, dar conselho ao professor. Sempre numa aula, você sempre explica o que, por que e como. Aí você motiva a aula. Geralmente o professor se esquece, né? Ele mostra, né, o que, né, e o como. Né? Ele pula o porquê. Aí a aula fica chata. Né? Política. É política. Né? Nós estamos ontem, né? Foi o dia das eleições, né? Dia 15 de novembro de 2020. O político, até para receber voto, o que ele faz? Ele fala o que e o porquê. Ele dá um show. Eu vou fazer isso, por isso, isso. Quando ele é eleito, vem o como. Aí ele não pode fazer, né? Porque não tem verbo. Então, eu gosto de alertar para isso, né? Para você sempre, quando for estudar, para se motivar, é sempre o que, porquê e como. Eu falo muito isso no
no meu canal, né, que eu chamo a atenção para esse ponto aqui. Então nós vimos, repetindo, o que é a série de Taylor, por que é a série de Taylor. Nós vimos isso, agora vamos fazer o como. Então olha só, eu vou aqui pegar a origem, por comodidade, tá? Depois, simplicidade, vamos falar assim, que é melhor. Tá? Aí depois vocês podem fazer uma translação para um outro x qualquer, sem problema. Então olha só, eu vou aqui trabalhar bem simples, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho meu eixo do x, aqui eu tenho meu zero, tá? E aqui eu tenho meu f de x. Certo? Eu vou trabalhar aqui, eu dou esse ponto aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho uma função, ó, toda esquisita aqui, certo? Que é não polinomial. Isso aqui, ó, uma função não polinomial ou transcendental. Transcendental. Repetindo bastante isso aí, tá? Então, vou pegar aqui, bem próximo, um valor de x, né? Aqui eu estou em 0, aqui é o valor de x. 0,1, por exemplo, ou 0,01. Vamos ver isso aqui por quê. Vamos escrever aqui, ó. Aqui é meu f de 0, né? F de x, para x igual a 0, essa altura aqui, ó, é o f de 0. Aqui, ó, tá vendo? É o meu f de x, né? Eu tenho esse x aqui, né? Essa ordenada, né? É meu f de x. Opa! Eu quero aproximar essa função aqui, né?